tudo bem? Então estamos reunidos aqui para mais uma aula EAD do curso Teologia para Agente Pastoral, que pertence à Arquidiocese de São Paulo, e nós estamos aqui na região Episcopal Lapa. Então, se você gostaria de saber mais sobre o curso, digita lá no computador Curso Teologia para Agente Pastoral. Você cai dentro do site da Arquidiocese, você busca CAP, vai ter todas as informações lá. Telefone, e-mail, a grade curricular. Você encontra todas as informações necessárias para saber mais sobre o curso. Hoje, em particular, nós vamos falar de Atos dos Apóstolos. Então, vamos ver esse livro que está posicionado lá entre Lucas e João. Então, vamos estudar um pouco quem foi Lucas, né? E qual a intenção dele escrever esse livro. Vão ser 4 aulas, lembrando que essas são aulas de reposição. Essa primeira aula de hoje é uma revisão. E as próximas aulas, a gente vai colocar um acréscimo em cada uma dessas aulas. Mas, antes de mais nada, vamos rezar. Vamos pedir a Deus pelas pessoas que estão contaminadas por esse vírus, né? Pelo Covid-19. Vamos rezar por fim dessa pandemia e principalmente, como eu sempre digo, reze por alguém que você encontrou hoje, alguém que você teve contato com ele hoje. É lógico, reze pelos seus amigos, reze pela Santa Igreja, reze pela sua família. Mas sempre na sua oração coloque uma pessoa diferente, uma pessoa que você encontrou hoje. Olá, alunos e alunas do curso Teologia para Leigos. Vamos iniciar mais uma aula do estudo do livro dos Atos dos Apóstolos. Então, eu escolhi um trecho da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo de 11 a 13. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Depois que me tornei homem, fiz desaparecer o que era próprio da criança. Agora vemos em espelho, de maneira confusa, mas depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é limitado, mas depois conhecerei como sou conhecido. Agora, portanto, permanecem fé, esperança, caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Então vamos rezar para bem iniciar a nossa aula. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruísse os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos exatamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Boa aula a vocês. Amém, amém e amém. Hoje tivemos o prazer de ver essa oração pela professora de Cartas Paulinas, né? A Teresa. Então também faz parte do nosso corpo docente do curso de Teologia. Então a apresentação, a maioria de vocês já conhece a minha apresentação, eu só queria falar sobre um item apenas, né? Eu faço parte de uma mesma comunidade há 32 anos. Então, quando você fica muito tempo numa comunidade, você começa a ser parte integral dessa comunidade. Então, nesses 32 anos, vários padres, vários bispos mudou na região, na paróquia, mas você continua lá presente. Você e todas aquelas pessoas que querem o melhor, que querem lutar por essa comunidade. Então, essa primeira aula de Atos dos Apóstolos,
que nós vamos assistir hoje, como eu falei, era uma aula de reposição. Normalmente, essas aulas são 6 aulas, mas eu vou fazer hoje uma revisão e depois, nas próximas 3 aulas, vou acrescentar principalmente o que não foi dado antes dessas aulas aqui presencial, né? Então, antes de mais nada, eu gostaria de falar para vocês sobre esse livro, Didaquê, né? Também conhecido como Catecismo dos Primeiros Cristãos, e vou pedir um trabalhinho para vocês, né? Que a gente vai apresentar na 3ª e na 4ª aula, sobre a Didaquê. Então, cada 2 pessoas, né? Pode ser as mesmas pessoas usadas em Atos dos Apóstolos, né? Vai falar de um capítulo desse livro. Ele tem 15 capítulos, né? Ele é bem pequeno, é um livro curtinho, dá para ler lá em meia hora, mais ou menos, esse livro. Mas você vai fazer um trabalho sobre um capítulo. Você e mais uma pessoa. E nós vamos apresentar na 3ª e na 4ª aula. Do capítulo 1 ao capítulo 7, a gente apresenta na 3ª aula e os demais na 4ª aula. Então, falar de Atos dos Apóstolos, nós, lendo o livro, a primeira coisa que aparece em Atos dos Apóstolos é um resumo de como ele está montando esse livro. O autor descreve, nesse único versículo, a maneira formal desse livro. Como que ele está estruturando esse livro. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas o autor, ele quer que você comece a ler sabendo o resumo do livro. Quando eu começo a ler os livros do Pentateuco, por exemplo, em hebraico, toda vez o começo da frase é o nome do livro. Por quê? É aquelas palavras que vão permear dentro do livro. Então, nesse caso também, o autor usa também esse recurso. Então, ele já dá um resumo de como vai ser esse livro. Então, vamos ver. Você pode acompanhar na sua Bíblia, né? Ele vai falar exatamente assim, ó. Mas o Espírito Santo descerá sobre vocês. Vocês quem? Os apóstolos, né? Então o Espírito Santo vai descer sobre os apóstolos e dele, do Espírito Santo, né? Ó, receberão força. Para quê? Para ser as minhas testemunhas. Testemunha de quem? Testemunha de Jesus. A partir desse momento, já no capítulo, já nos versículos seguintes, Jesus é elevado e só e somente por isso ele manda o Espírito Santo. Então você testemunha de Jesus. Aonde? Aonde o autor coloca que eles estão, né? Que é Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, são os 2 lugares mais próximos, e até os extremos da terra. Alguns falam até os confins da terra, mas é o mesmo sentido. O que o autor quer dizer é que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos para que os apóstolos sejam testemunha de Jesus aonde? Aonde? Aonde eles estão? Jerusalém. Depois eles vão mais longe, que seria a Judéia e Samaria, né? E depois vai até o fim do mundo, né? Até os extremos, até os confins do mundo. Então, desta maneira que está dividido este livro. Os 28 capítulos vão estar divididos desta forma. Ou seja, do capítulo 1 ao capítulo 7, eles se encontram em Jerusalém. Então, todas as passagens
que nós vamos ver nesses capítulos, está falando dos discípulos ali dentro de Jerusalém. Do 8 ao 13, a gente vai ver justamente essa localização. Os fatos acontecem na Judéia e na Samaria. E a partir do 14 até o final, até o 28, a gente vai ver principalmente as viagens de Paulo, aonde o autor vai falar em um lugar mais longe do que esse. Para a gente entender mais ou menos, é como se nós aqui em São Paulo começasse a ser testemunha verdadeira, fiel de Jesus, e isso fosse crescendo, que a gente conseguisse levar para o estado todo de São Paulo. Mas isso continuaria crescendo e a gente ia conseguir levar para o país todo, para o Brasil e até os confins da terra, para todos os povos. Então o autor coloca isso naquele tempo, já pensando no futuro, o futuro de hoje. Até hoje, nós devemos ser testemunhas de Jesus. Vocês podem ouvir todos os apelos de todos os padres, todos os bispos, inclusive do Papa. Tem como fundamento ser o quê? Ser testemunha de Jesus. Fazer o bem como ele fez. Amar o próximo, mas como ele amou o próximo. Da mesma maneira que ele amou. Então, o livro do Atos dos Apóstolos, nós consentimos que realmente foi o mesmo autor do terceiro evangelho. Ou seja, nós consideramos que é Lucas. Pode não ser Lucas, existe uma pequena corrente que diz isso. Mas não pode ser isso aqui, ó. O Atos dos Apóstolos e o terceiro evangelho, que nós consideramos que é o evangelho de Lucas, é uma coisa só. É uma única obra em 2 volumes. Por que 2 volumes? Porque a igreja, quando fez o cano, que nós conhecemos, né? Quando fez a Bíblia, ela colocou o que falava de Jesus tudo junto. Então colocou lá Mateus, Marcos, e a gente já viu que na realidade primeiro foi Marcos, depois Mateus, né? Mas a igreja colocou Mateus, Marcos, Lucas. Aí ele separa um pedaço do livro do Lucas, coloca João e depois coloca Atos dos Apóstolos. Mas nós vamos ver isso principalmente na próxima aula, que esses livros se completam. Esses livros não estão separados. Tá? Eles estão separados dentro da Bíblia, porque da maneira que a Bíblia foi feita, realmente fica melhor. Você tem um espaço com os 4 evangelhos falando exclusivamente de Jesus. Atos dos Apóstolos vai falar mais da igreja. Então, tem um sentido olhando para a Bíblia como um todo. Mas olhando para a obra lucana, é como se fosse uma obra em 2 volumes. Porque, na verdade, é continuação, né? Na verdade, é a mesma obra, é o mesmo livro. Não são 2 livros distintos. E aqui eu já quero falar uma coisa para vocês. Da obra lucana, e assim, dos evangelhos em geral, todos eles é a partir da comunidade que ele surge. Pode até ter uma pessoa que seja o editor, mas todas as obras, não só do Novo, né, do Antigo Testamento principalmente, ela surge, ela vai caminhando, ela vai crescendo, até que em um determinado momento
alguém faz um trabalho de montar isso, perguntando para todas as pessoas daquela comunidade e da maneira que eles viviam. Então, quando você ouve o Evangelho de João, ele está colocando a maneira maior da sua comunidade. E assim os outros também. Então, a primeira parte, o Evangelho de Lucas, ele vai narrar justamente por que ele escreve esse Evangelho. Nós vamos ver no próximo slide com mais detalhe. Mas, se você ler Lucas 1, de 1 a 4, ele está falando por que e como que ele vai fazer essa sua obra. E por que a gente tem que ver Lucas? Porque eu estou falando, é uma obra, não são duas obras. É uma obra única. Tá? Mas, quando eu falo do cano canônico, né, que é a nossa Bíblia, ela foi dividida justamente para ter mais facilidade para nós, de um modo geral. Então, a segunda parte dessa obra é o Atos dos Apóstolos, tá? Que tem o resumo, que nós acabamos de ler no slide anterior, que é Atos 1, de 1 a 8. Tá? Então, nessa parte, onde eu vou ter o resumo, que eu já vou entender como que Paulo está escrevendo, como que Lucas está escrevendo este livro. E o Evangelho de Lucas, ele apresenta o quê? Ele apresenta o caminho de Jesus. Então, o objetivo dele, ele vai mostrar o caminho, como que Jesus chegou até lá em Jerusalém e teve a paixão, vida e morte de Jesus naquele momento. A partir daí, a gente vai entrar em Atos dos Apóstolos, que apresenta o quê? O caminho da igreja. Então, ele vai mostrar como que foi fundada as primeiras igrejas, né? Como que, tanto internamente em Jerusalém, como saindo para a Judéia, para a Samaria e para o resto do mundo, vai sendo feito, vai sendo criado, né? Vai sendo construído essas comunidades, essas igrejas. E sempre Lucas coloca o centro de tudo em Jerusalém, né? Atos 1:8. Então, vai começar onde primeiro? Em Jerusalém. Na obra lucana, o centro de tudo é Jerusalém. É a partir de Jerusalém que as coisas são formadas. Então, além dele começar em Jerusalém, todas as viagens que vão ter, ela parte de Jerusalém e volta para Jerusalém. A não ser a última de Paulo, que ele não volta, né? Ele fica em Roma. Mas, sempre, os apóstolos e Paulo saem de Jerusalém e voltam para Jerusalém. Inclusive, quando nós falamos Atos dos Apóstolos, esse é um nome que foi dado depois, porque aqui ia destinar que aqui é os gestos, o que os apóstolos faziam propriamente dito. Mas se a gente lê o livro, ele basicamente fala de Pedro e Paulo. E tem como coadjuvante João e Filipe. Então, na verdade, o nome é alguns dos apóstolos, não todos, né? Mas esse nome também foi dado, foi criado depois, assim como o Evangelho de Lucas, né? Então, isso são coisas posteriores que foram colocadas para o melhor entendimento nosso até hoje. Assim como capítulo, versículo, isso foi feito bem depois para a gente ter uma orientação de achar mais rapidamente aquela passagem. Mas vamos em frente. Uma coisa muito importante que a gente tem que perceber, então, se eu pegar o caminho de Jesus, o caminho da igreja, Lucas quer dar o quê? O caminho da salvação. Então, Lucas, né, ele pretende, na sua obra, que é Lucas, que é o Evangelho de Lucas, e Atos dos Apóstolos, oferecer o quê? Oferecer a salvação. Quer mostrar para nós como que é o caminho. Se eu pegar lá em Lucas 16,
ele vai falar justamente assim, ó. Até aqui, até em João, ele está falando João Batista, né? Até João Batista chegou as escrituras e as profecias. Então, até aqui chegou esse momento das escrituras e das profecias. A partir daqui, o reino está instalado. Jesus está presente conosco. Né? Então, o reino está instalado. Daqui em diante, lute com todas as suas forças para agarrar o reino. Então, Lucas está mostrando para nós como ele divide toda a sua obra. Né? Então, ele vai mostrar justamente isso. Até o batismo do Senhor, ele vai falar o que nós chamamos de Antigo Testamento. Do batismo até Jesus ser elevado aos céus, né? Passando pela paixão, morte e vida de Jesus, é o tempo do reino instalado aqui na terra. E depois vem a parte da igreja. Então, no primeiro momento, é Israel, a promessa do reino. No segundo momento, é a chegada, é a instalação do reino no meio de nós. Com Jesus, é lógico. E no terceiro momento, é a expansão, é a efusão, é a saída, é o crescimento, né, desse Espírito que vai fazer crescer a igreja no mundo todo. Então, a obra lucana é dividida desta maneira. Ele divide a história como até o batismo do Senhor, a história de Deus Pai, o tempo que Jesus esteve aqui conosco, a história do Deus Filho, e a partir desse momento, a história de Deus Espírito Santo, que age nos apóstolos, como 1:8, depois ele vai falar que vai agir tanto nos judeus quanto nos samaritanos, e depois ele vai falar que unge também os gentios. Então, o Espírito Santo que vai ajudar a difundir a igreja. Tá? Então, para nós cristãos, né, a divisão é dividida em 3 estágios, né? O tempo do Antigo Testamento, o tempo de Jesus e o tempo da igreja. Então, ele vai fazer a primeira parte do seu livro, que nós dividimos, né? Junto com a segunda parte, para mostrar, né, como é dividido a história da salvação nessas 3 partes. A parte de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. A datação do livro do Atos dos Apóstolos é aproximadamente entre o ano 80 e 90. Mas a gente tem que ver, e é importante a gente perceber isso, o livro, se é dessa época, ele narra mais ou menos os 30 primeiros anos da igreja primitiva, né? Ele narra, ele foi escrito aqui, mas ele vai narrar os acontecimentos mais ou menos, né? Do ano 33 ao ano 64, aproximadamente, né? Tudo que se fala em data dessa época é mais ou menos. A gente não tem uma precisão tão grande. Mas como que a gente sabe que o livro foi feito mais ou menos lá no ano 85, né? E, no entanto, ele narra acontecimentos até o ano 64, mais ou menos. Um dos maiores, tem vários motivos, mas o maior motivo é justamente esse, ó. Porque no livro de Atos dos Apóstolos, ele não fala nada da destruição de Jerusalém, que é um fato gigantesco. Quando ele faz o livro, é uma época, ele está falando de uma outra época anterior e tem um vazio nesse espaço. Para vocês entenderem melhor,
Todo mundo assistiu aquele filme Titanic, né? Então, em abril de 1912, esse navio saiu da Inglaterra com destino aos Estados Unidos, um navio que não afundaria, né? E, no entanto, ele bateu e afundou. Então, no começo do século XX, a gente teve esse fato. E eu estou falando do século XX, já tinha escrita, já tinha telefone, tinha telégrafo, a gente tinha vários instrumentos de comunicação, né? Já tinha o rádio, né? Então a gente tinha vários instrumentos de comunicação. Quando chegou em 1997, um autor escreveu um filme, né? Eu acho que muitos de vocês foram no cinema e assistiram o filme. E o filme narra o quê? Narra os fatos que aconteceram no começo do século, mas nós estamos no final do século. E nesse meio de caminho aconteceu um monte de coisa que esse autor não está preocupado com essas coisas que aconteceu. Por quê? Ele quer contar somente aquele fato. Então ele buscou hoje, né? Então ele busca certas reportagens da época para montar o seu filme. É lógico que ali ele faz um romance e tudo mais. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que no século XX, a gente teve a descoberta do átomo, que foi um passo gigantesco, as bombas atômicas, tudo. Mas o autor, ele não se preocupa com isso. E a mesma coisa acontece aqui. Então, Lucas, ele vai narrar os fatos das primeiras comunidades. A formação desses 30 anos, mais ou menos, dessas comunidades. Mesmo acontecendo fatos até o momento que ele está escrevendo, ele não se preocupa com esses fatos intermediários. Ele faz uma obra para narrar os 30 primeiros anos do crescimento, da expansão da igreja. Só para vocês terem uma ideia, se eu pegar lá, primeira carta aos Tessalonicenses, né? Essa carta, a gente também chama de livro, mas essa carta é o primeiro documento escrito do Novo Testamento. Ou seja, essa carta, ela foi escrita antes dos evangelhos, né, de qualquer um, antes de qualquer coisa, do Novo Testamento. Então, o primeiro documento da igreja foi feito por Paulo, né? Foi feito por Paulo no ano 50 e 51. Quem quiser pode ler nos comentários da Bíblia Pastoral, por exemplo, né? Na introdução lá da Bíblia Pastoral, ele vai falar justamente isso, né? Que no inverno de 50 e 51, em Coríntios, essa carta é o primeiro documento escrito do Novo Testamento, do cristianismo. Então, o que isso tem de importante para nós? Imagina, Paulo só conheceu Jesus depois da ressurreição, né? Caminho de Damasco, que nós conhecemos, mas Jesus já tinha ressuscitado. Os apóstolos, eles viveram com Jesus, eles caminharam, mas a edição, né, ser escrito nos evangelhos, foi depois desta carta. Por quê? Se demorava muito tempo para fazer, não é igual hoje. Você pega um livro lá de 500 páginas, um romance, o autor faz em dois meses, ele faz o livro prontinho para a gente ler. Naquele tempo se demorava bastante para fazer, por exemplo, uma carta, né? Não é algo tão fácil de ser feito. Mas vou falar alguma coisa dessa dificuldade ainda mais para frente. Justamente aqui. Tanto no início do Evangelho, como eu mostrei lá atrás, e de Atos dos Apóstolos, ele faz um comentário inicial no livro, que é como ele está fazendo esse livro. A gente vai ler isso no próximo slide. Mas, tanto no Evangelho como em Atos dos Apóstolos,
ele se refere a um tal de Teófilo. E nós entendemos de duas maneiras isso, né? Pode ter sido realmente uma pessoa ou não, né? Porque ele está falando aqui Theo, que é Deus, né? E Filo, que é o quê? Amigo. Então ele está falando o quê? Que essa obra é para os amigos de Deus. E isso tem um sentido teológico bem maior do que eu falar que foi por uma determinada pessoa. Mas vamos ver como ele mesmo, Lucas, coloca isso. Então, o mesmo que estava lá é o que está aqui, né? Então vamos começar pelo Evangelho. Então, Lucas começa o seu Evangelho mostrando como e por que ele está fazendo essa obra. Então ele começa lá. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se passaram entre nós. Então, ele está falando que muitas pessoas, provavelmente, se muitas pessoas, aí tem Marcos, Mateus, talvez tenha Kelly, o próprio Paulo também já até escreveu alguma coisa nessa época. Então, várias pessoas e outros livros que também não fazem parte do cânon, várias pessoas já tentaram fazer. Ele fala que tentaram, ele não fala que conseguiu. Primeiro porque estavam sendo feitos também, e segundo porque ele vai continuar falando dele mesmo. Quer ver? Ó? Essas pessoas, né, começaram do que foi transmitido por aqueles que desde o princípio foram testemunha oculares e ministros da palavra. Então, ele está falando que essas pessoas que estão começando ou que já escreveram, elas foram buscar com as pessoas que conviveram com Jesus, foram buscar com os contemporâneos de Jesus. A maior parte, lógico, que os apóstolos. Mas ele está falando principalmente de Marcos, né, que é a fonte primeira, que escreveu, que contou, né, através de pessoas que contavam para ele os acontecimentos de Jesus. Então ele vai falar, assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso. Então Paulo, ele já coloca aqui, olha, eu não fiz de qualquer jeito isso aqui. Eu fiz com muito cuidado. Sobre o quê? Sobre tudo, de todos os acontecimentos desde o princípio. Então, eu fiz um estudo cuidadoso, fiz uma pesquisa antes de escrever o meu livro. E aí, ó, eu, Lucas, decidi escrever para quem? Para você. Tá vendo que fica estranho isso aqui, ó? Aí continua, para você, uma narração bem ordenada. E aqui um detalhe, o livro, a obra lucana, sem sombra de dúvida, é o livro mais normativo, né? Ele é totalmente rígido. É igual quando você vai fazer uma redação. Você sabe que tem que escrever, eu vou fazer uma carta, por exemplo. Eu sei que eu tenho que escrever a data na primeira linha, mas a primeira linha não é aqui, é lá em cima, né? A primeira linha. Aí eu tenho, no meu tempo falava assim, 2 dedos, parágrafo, travessão. Então, essa é a norma da maneira que eu quero escrever. Isso eu vou mostrar bastante para vocês na aula que vem. Mas o importante é a gente lembrar lá de Atos 1:8. Então ele vai narrar os fatos. Como? Em Atos. Toda a primeira parte narrar os fatos em Jerusalém, depois na Judéia e na Samaria, que é Israel, né? Se eu pegar toda a Samaria, toda a Judéia, é o estado de Israel, das 12 tribos. E depois, o restante do mundo. Então ele narra bem ordenadamente. E ele faz isso para quem? Excelentíssimo Teófilo.
Então, aqui que entra esse estudo. Existem duas correntes. Uma corrente que diz que é uma pessoa. Então, essa corrente diz que é uma pessoa de posse, porque não é barato fazer um livro nessa época. É muito caro, né, fazer um livro, tinha que ter muito recurso. Sem contar que tinha que se dedicar a vida para fazer isso. Mas existe uma corrente maior que vai falar justamente isso. Que ele está escrevendo para quem? Para os amigos de Deus. Você é amigo de Deus? Então, vê o que Lucas conta para você, tanto no Evangelho quanto no Atos, né? Mas principalmente no nosso caso aqui, em Atos dos Apóstolos. Então, desse modo, você poderá verificar a solidez dos ensinamentos que recebeu. Então, depois de ler o Evangelho de Lucas, mais o Atos dos Apóstolos, você vai ver qual é o caminho da salvação segundo Lucas. Então, Lucas quer mostrar para você o caminho da salvação, quer te dar esse ensinamento, mas para você quem? Para você, amigo de Deus. Então, essa é uma parte bem grande, né, dos estudiosos, mas alguns também falam que não, que é uma pessoa exclusiva. Eu gosto mais da segunda parte, eu acho que tem mais sentido teológico, principalmente para a gente, né? E a gente vai ver isso na última aula, quando chegar no último capítulo, no antepenúltimo versículo, no 29. Tá? A gente vai ver que Paulo quer que você complete esse livro. Mas até lá, isso nós vamos ver lá. Em Atos dos Apóstolos, o que acontece? Ele começa lá, ó, no meu primeiro livro. Qual é o primeiro livro? Livro de Lucas. Ó Teófilos, já tratei de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, desde o princípio, até o dia que Jesus, né, foi levado para o céu. Antes disso, ele deu a instrução aos apóstolos que escolher, né, o motivo do Espírito Santo. Então ele deu a instrução para os apóstolos que eles vão escolher os motivos, né, os motivos do Espírito Santo. Ou seja, ele está falando aqui, ó, que já fiz o primeiro livro falando sobre Jesus. Agora, a partir do versículo 1:8, o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e eles vão ensinar na cidade que eles estão, vão ensinar para as 12 tribos, né, o estado de Israel daquela época, que é o quê? A Samaria mais a Judéia. Isso me dá as 12 tribos. Tá? Então, essa instrução para os apóstolos, que escolheu, né, um motivo que vai ser isso motivado pelo Espírito Santo. É a força do Espírito Santo, no capítulo 1, versículo 8. Só que isso aqui, ó, é um acréscimo que foi dado ao livro de Atos dos Apóstolos, tardio, inclusive, justamente devido a ter separado o Atos dos Apóstolos do Evangelho de Lucas. Então, para dar sentido ao livro, foi adicionado esse acréscimo. Então, o autor do livro, como eu falei, você pode até contestar, existe uma pequena parte teológica que contesta se foi Lucas, mas jamais você pode contestar que a mesma pessoa, né, que fez o terceiro evangelho é a pessoa que fez o Ato dos Apóstolos. Até o nome você pode dizer que é posterior, mas o livro não. O livro, ele é um só. Então, Lucas tem o interesse de mostrar isso para a gente. Tá? De forma o quê? De forma bem ordenada, bem estudada, bem acadêmica e bem ocidental também. Porque Lucas, ele é grego. Então, ele tem um pouco do nosso lado aqui,
ocidental. Se você pegar quase todos os outros, eles têm assim uma posição mais oriental. Eles têm uma cultura mais voltada para o Oriente propriamente dito. Então o autor, né, ó, desde o século II, né, ó, a igreja afirma que o autor do terceiro evangelho é quem? É Lucas. Então, a nossa igreja, desde esse século II, né, demonstra para nós que o autor é Lucas. E existe uma ligação muito grande entre Lucas e Paulo. Então, Paulo vai falar de Lucas nas suas cartas, principalmente nessas três que eu vou querer ler para vocês, não inteiro, mas um pedacinho, né? Mas vocês podem ler lá. O capítulo 4 de Colossenses, né? Podem ler o capítulo todo. Podem ler também em Timóteo, capítulo 4 também. Em Filemão, eu ponho aqui, ó, 24. E todo mundo me pergunta qual versículo, né? Então, Filemão tem um capítulo. Tem um único capítulo. Então, não existe anotação de capítulo. Tudo que vem aqui é versículo. Então, aqui é o versículo 24. Tá? É uma carta que vai ter um único capítulo. Ela não tem dois capítulos. A divisão dela foi feita de um capítulo. É uma carta curtinha, dá para você ler lá em 5 minutos. Tá? E a mesma coisa acontece com Lucas, né? Em Atos dos Apóstolos, ele vai usar o termo nós. Por quê? Ele que está escrevendo. Então ele está falando de Paulo. Então ele fala assim, nós fomos levados de uma cidade para outra, nós fomos levar a palavra de Deus. Então ele se inclui nessas viagens, principalmente de Paulo. Muita gente questiona que Lucas aqui e esse Lucas daqui são pessoas distintas, né? Ou seja, o Lucas que Paulo está falando e o Lucas que escreve o Evangelho e Atos dos Apóstolos é pessoa distinta. A nossa igreja, ela coloca bem claro na Bíblia do Pastoral que provavelmente seja a mesma pessoa. Aí você vai falar, então você provavelmente pode ser que sim, pode ser que não. Verdade. Mas a grande maioria diz que sim. E se você tiver mais dúvida, pega na Bíblia de Jerusalém. Na Bíblia, se você pegar na Bíblia Pastoral, a carta aos Colossenses, o comentário que tem no rodapé, o último comentário vai falar justamente isso. Que quem são as pessoas que estão lá com Paulo, ele vai falar que é João Marcos, né? Damas e vários outros, e vai falar também do amigo Paulo, que eu vou falar depois. Mas se você pegar no comentário, ele vai falar justamente dessa maneira. Né? Provavelmente, esse Lucas é o mesmo escritor do terceiro evangelho. Mas se você pegar na Bíblia Jerusalém, na Bíblia Peregrina e na Bíblia Almeida, que são Bíblias de estudos, todas elas vão falar que é o mesmo. Não vai falar que provavelmente. Por que isso acontece? Várias coisas na Bíblia que não está lá na Bíblia, então começa a se discutir se é isso ou se é aquilo. Tá? Muitas coisas têm uma corrente muito grande, aí essa corrente pequena ela fica quase isolada. Mas algumas coisas têm correntes mais ou menos tendendo para os dois lados. É o caso, por exemplo, quando eu falo que o primeiro evangelho a ser escrito é de Marcos. Isso a grande maioria concorda, mas existe uma pequena minoria que discorda disso. Mas a gente tenta, no máximo, ficar com a maioria e, no nosso caso, ficar com algo que que vem da própria igreja. Como eu falei, se eu pegar essas bíblias de estudos, ele fala que é o mesmo. Mas, como eu falei, existe também essa possibilidade de não saber. Agora, se a gente tiver com dúvida, quando a gente chegar lá, a gente pergunta diretamente para ele.
Então a gente pergunta lá para Lucas se é ele mesmo que andava com Paulo, né? E se é ele mesmo que escreveu. Tá ok? Mas até lá a gente continua caminhando e vendo as partes mais importantes de decidir o que, se foi ou se não foi. Então, quando Paulo fala de Lucas, peguei 3 casos aqui para nós, que eu citei no slide passado. Só peguei só um pedacinho, né? Então, em Colossenses, peguei só um versículo, né? Então, Paulo, ele está terminando a carta e ele vai falar das pessoas que mandam saudação, que mandam um abraço, né? Então, ele vai falar, ó, Lucas, o meu querido médico, e Demas mandaram saudação. Antes ele fala de Marcos, tudo. Então, ele está falando das pessoas que estão com ele. Então, ele cita aqui Lucas, o meu querido médico. Inclusive, Demas, a gente não tem nada sobre essa pessoa, né? A gente não sabe, a Bíblia não fala nada sobre ele diretamente. A gente tem mais suposições. Mas ele fala, por exemplo, de Marcos, né? Que é João Marcos, que é quem vai escrever o primeiro evangelho que foi escrito, né? Mas que está na Bíblia, que está no documento como segundo. Tá? Se eu pegar em Timóteo, na segunda carta, no capítulo 4 também, mas eu peguei o versículo 11. Ó, somente Lucas está comigo. É Paulo que está escrevendo, né? Então, somente Lucas está comigo. Ele procurou Marcos, aqui é o João Marcos, é o evangelista mesmo, né? Aí ele vai falar para trazer junto com ele, né? Ele está falando com Barnabé lá, porque ele pode ajudar no ministério. Então, Paulo está somente com Lucas, ele está querendo mais pessoas para ajudar ele. É bem no comecinho da sua viagem. Como que eu sei que é bem no comecinho? Porque depois ele vai brigar com Marcos, porque Marcos abandonou ele e não vai querer mais que Marcos vá junto com ele. Tá? Mas isso vocês vão ver, eu acho que já até viram, nas cartas paulinas. Tá? E finalmente, aqui como eu falei, na carta de Filemón, que não tem notação de capítulo, porque é um capítulo só. Então, o versículo 24, ele diz, novamente, ele está dando lá saudação, ele fala, como também esse Marcos aqui é o João Marcos, Demas, tudo, e Lucas, são quem? Meus colaboradores. Colaboradores de quem? De Paulo, né? É Paulo que está escrevendo. Tá? Só para a gente abrir um atendo aqui, quando a gente fala assim, qual é o discípulo que Jesus mais amava? Todo mundo vai falar que é João. Aí eu pergunto para você, aonde está escrito isso? Está escrito no Evangelho de João. Quem escreve o Evangelho de João? João. Porque ficaria muito estranho, né? Jesus ama mais uma pessoa do que outra. Mas quem fala isso é o próprio João. Tá? Então a mesma coisa, quem está contando, quem está narrando é Paulo. É lógico que vocês sabem que nem todas as cartas de Paulo foi o próprio Paulo que escreveu. Algumas têm o nome dele, não foi ele que escreveu, foi um dos discípulos. E algumas nem foi, algum dos discípulos foi destinado a Paulo também. Principalmente por muitas vezes desconhecer o autor. E a mesma coisa acontece em Lucas, né? Então, em Atos dos Apóstolos, Lucas vai destinar quase a metade do Atos dos Apóstolos falando de Paulo. E boa parte que ele fala de Paulo, ele, Lucas, estava presente. Então, por exemplo, se eu pegar em Atos 16, aliás, lê o Atos 16, mas lê inteiro, né? Aqui eu vou ler só do 16 ao 18. Você vai ver várias passagens que ele está falando. Ele, Lucas, está junto com Paulo. Então ele fala assim, ó. Estávamos indo para a oração quando veio ao encontro uma jovem escrava que estava possuída por um espírito de adivinhação. Ela fazia oráculos, né? E obtinha o quê? Muito lucro
para os seus pelotões. Então, quem estava? Ele está falando de Paulo. Quem estava? Estávamos nós, né? Eu não sei dizer todas as pessoas, mas estava Paulo, porque está contando que foi com Paulo que aconteceu, e nós. Então nós, eu sou Lucas, estou falando nós, eu, Lucas, estou incluído. Ela começou a seguir Paulo e a nós. Então, a mulher começou a seguir Paulo e a nós. Nós quem? Entre outras pessoas, o próprio Lucas. E continua, né? Que ela foi gritando: esses homens são servos de Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação para vocês. Então, esses homens quem? Pelo menos Paulo e Lucas. Eu lendo no texto, eu acho até outras pessoas, mas o que eu quero chamar a atenção é que é Lucas falando de Paulo. Tá? Por exemplo, outro exemplo seria Atos 20, né? Eu vou ler do 5 ao 6. Então, esses, porém, partiram antes de nós. Então, ele está falando que teve algumas pessoas que partiram antes deles, antes de nós. E iam esperar ele na outra cidade do outro lado, né? Joabe. Aí nós já zarpamos, né? Pegamos o navio para Filipe, logo após os dias dos pães sem fermento. Como é o dia dos pães com fermento, eles ficaram, mas logo depois eles foram. E alcançaram eles, né, 5 dias depois, na mesma cidade. Aí permaneceu lá uma semana. Então Lucas foi junto com Paulo, né? Atos 20, eu gosto sempre de lembrar justamente esse versículo, né? A maior felicidade em dar do que em receber. Você que já ajudou uma pessoa, mas do fundo do coração, e uma pessoa que precisava mesmo, você sabe o que quer dizer. Tudo bem que ele está lembrando aqui lá do Evangelho, tá? Mas você pode ler lá também no 20, 35. Então, você que teve já essa sorte, sabe que o bem-estar que dá ao seu coração em ajudar uma pessoa é muito maior do que a ajuda que você dá, propriamente dito, para essa pessoa. E, finalmente, em Atos 21, 17 e 18, né, 2 versículos, quando chegamos a Jerusalém. Primeiro que já é um estilo de Lucas mesmo. Então, chegou quem chegou? Nós chegamos. Nós, eu, Lucas, que estou escrevendo, né? Então, quando os irmãos vieram receber com muita alegria, no dia seguinte, Paulo foi com quem? Foi conosco. Conosco quem? Lucas está no meio desse conosco. Pode ter mais pessoas, mas ele está junto, tá? Ele está presente com Paulo. Por isso que a gente falou que existe a maior possibilidade dessa ligação entre Lucas e Paulo do que o ao contrário, tá? Ela é possível, sim, mas ela é mais improvável. É como eu falei, quando eu falo Teófilo lá, que é uma pessoa, ou é destinado a cada um de nós que somos amigos de Deus, isso é uma coisa que ainda tem muito conflito, porque é quase a metade de cada lado. Agora tem coisas que a maioria já escolheu o que acredita ser o maior de todos os lados. Mas como eu falei, só um dia a gente vai realmente saber disso. E eu queria contar para vocês um fato. Isso é fato mesmo. Você pode procurar na internet lá, né? Da Rose Rouet, que ela correu a maratona de Nova York e de Boston. Mas eu vou falar só de Nova York, né? Mas ela correu essas maratonas e ganhou. Ela venceu uma das maratonas mais famosas do mundo em 1980. Então, imagina, ela correu 42.195 metros e chegou na frente de todas as corredoras femininas, né? Ela está na prova feminina. Ela é americana, ela é da cidade lá, ela conhece tudo. Então, ela venceu a maratona, imagina o sucesso que foi.
saiu na primeira página do jornal, ganhou uma medalha, ganhou 1 milhão, ganhou um carro, ganhou todos os prêmios, né? Jornal, revista, todo mundo querendo saber dela, tudo. Então, o que ela fez? Ela se comprometeu a chegar em um caminho e chegou nesse caminho. E foi a vencedora dessa maratona. Depois vai acontecer em Boston, que ela vai ganhar de novo, né? Mas o problema é que aqui, em Nova York, em Boston também, né? Mas eu quero falar mais aqui. Se você olhar bem nessa foto, tá? Você vê o que a pessoa começou a perceber. Ela não tem um porte físico de uma maratonista. Ela é até uma pessoa magra, tudo, mas ela não tem o tamanho e a estrutura de uma maratonista. E começaram a investigar. E sabe o que ela fez na prova? Ela andou a maior parte do percurso de metrô. Ela pegou o metrô e passou na frente de todo mundo. Então, além de estar descansada, ela enganou todo mundo, mas chegou lá. Ela chegou, ganhou o primeiro lugar. Então, o que é a manchete, o que é a premiação, passou a ser tudo humilhação depois. Ela continuou na primeira página do jornal, só que agora como quem? Como alguém que enganou, na verdade foi nas duas, né? Mas como quem enganou em Nova York todo mundo que assistia essa corrida, todo mundo que ficou sabendo, né? Os patrocinadores, o pessoal do prêmio, o pessoal da prefeitura. Aliás, o próprio chefe dela, da onde ela trabalha, pagou tudo para ela fazer depois a maratona de Boston, porque ela tinha ganhado em Nova York, né? Então, deixa eu ajudar essa menina aí, porque eu tenho boa chance dela ganhar e aumentar o nome da minha empresa. Então, Lucas vai mostrar principalmente isso. Fique no caminho correto. A chegada é consequência desse caminho. Não se chega simplesmente em um lugar sem percorrer o caminho correto. Não se atinge a Deus por qualquer caminho. É só e somente só através do caminho reto que eu posso chegar a Deus, né? É somente através de Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, que eu posso chegar depois de combater o bom combate e estar lá presente. Não adianta nada chegar lá por outros caminhos. Eu vou perder tudo. É a mesma historinha dos alpinistas, né? O alpinista vai escalar uma montanha, tem montanha que demora meses para subir. Passa um sufoco danado, chega lá em cima, coloca uma bandeirinha e volta para casa. Então, qual o objetivo? O objetivo não é chegar lá e pôr a bandeirinha. O objetivo é todo caminhar. É a dificuldade, ultrapassar todas essas barreiras para chegar no topo da montanha. E não somente colocar uma bandeirinha e voltar para casa. Senhor Jael, o destino dela é só... Então, desculpa, teve uma pequena falha ali na gravação, né? Não sei o que houve uma queda da internet, a gente teve um pequeno problema. E só para terminar isso do caminho, pergunte para uma criança, né? Uma criança pequena, ela vai disputar a final de um campeonato mundial, né? Uma criancinha lá de 6, 10 anos, 12 anos, ela vai disputar o campeonato mundial de futebol. Aí o outro time não vai. E ela ganha, porque ganha pro WO. Mas se você perguntar para essa criança, ela está descontente. Porque ela gostaria mesmo é de ter disputado essa partida, de ter jogado, mais do que ter ganhado. Tá? Então, na vida, muitas vezes,
chegar em um lugar não é tão importante quanto o caminho a ser traçado. Ok? Paz e bênção para vocês. Espero vocês na segunda aula. Fique com Deus e Nossa Senhora cubra vocês.